Ok? Podemos ir? Beleza, Cláudia respondeu aqui. Qualquer coisa vai falando, eu poder acompanhar junto aqui. Nós paramos no capítulo 15, as curas, né? Nós estamos estudando o livro da Gênesis, e no item 21, né, vai ter a passagem que Kardec vai estar inserindo nesse livro, o paralítico da piscina. Então, esse paralítico do tanque de Betsaida, né, está em João 5:19. Após isso, a festa dos judeus, estando chegadas, Jesus se foi a Jerusalém. Ora, existia em Jerusalém uma piscina de ovelhas que se chamava em hebraico Betsaida, que tinha 5 galerias, nas quais estavam deitados um grande número de doentes, cegos, coxos, né? E os que tinham os membros dessecados, que todos esperavam que a água fosse agitada, pois o anjo do Senhor, em um certo tempo, descia nessa piscina e agitava a água. O que entrasse primeiro, após a água ter sido agitada, estaria curado, qualquer que fosse a doença. Ora, havia um homem que estava doente após 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e conhecendo que ele estava doente após tão longo tempo, disse-lhes: Quereis ser curado? O doente respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me lançar na piscina depois que a água for agitada. E conforme o tempo que eu gasto para ir até lá, um outro aí desce antes de mim. Jesus lhe disse: Erguei-vos, conduzi vosso leito e caminhai. Num instante, esse homem foi curado e, tomando seu leito, começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus disseram, pois, àqueles que tinha sido curado: É hoje, é sábado. Não vos é permitido transportar vosso leito? Ele lhes respondeu: Aquele que me curou disse-me: Conduzi vosso leito e caminhai. Eles lhe contestaram: Quem, pois, é este homem que vos disse: Conduzi vosso leito e caminhai? Mas aquele que tinha sido curado não sabia onde ele estava, já que Jesus havia se retirado da multidão de pessoas que estava lá. Depois, Jesus encontrou esse homem no templo. Ele disse: Vede, que estáis curados. Não pequeis mais no futuro, de modo que não vos aconteça coisa pior. Este homem, se for encontrar os judeus, e lhes disse que fora Jesus que o curara. E é por essa razão que os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no dia de sábado. Então, Jesus lhe disse: Meu Pai não cessa nunca de atuar. Agora, eu atuo também incessantemente. Né? Isso está lá em João capítulo 5. E Kardec seleciona o versículo de 1 a 17 para colocar aqui. E no item 22, Kardec ele vai estar comentando um pouco sobre essa passagem. E aí ele vai colocar que piscina, do latim, piscis, peixe, né? Dizia-se entre os romanos dos reservatórios ou viveiros onde se criavam peixes. Então, lá no latim, a piscina, né, significava peixes, né? E os romanos tinham esses reservatórios ou viveiros onde se criavam peixes. Mais tarde, a acepção dessa palavra foi estendida aos tanques destinados aos banhos em comum. A piscina de Betsaida, em Jerusalém, era como uma cisterna próxima do templo, alimentada por uma fonte natural.
onde a água parecia ter tido propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente que, em determinadas épocas, jorrava com força e revolvia a água. Conforme a crença comum, esse momento era mais favorável às curas. Talvez, na realidade, no momento dessa saída, a água tivesse uma propriedade mais ativa, ou uma agitação produzida pela água jorrante movimentasse o lodo, salutar para certas moléstias. Então, nesse item 22, Kardec está abordando as possibilidades, né, e o que significaria essa piscina, quais que eram as crenças que eles tinham na época e quais as probabilidades mais favoráveis à cura. Ou a água que tivesse essa propriedade mais ativa, ou, de repente, o próprio lodo, que poderia ter, né, ser bom para essas moléstias. E continua Kardec, esses efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos atualmente. Mas então, as ciências estavam pouco avançadas e via-se uma causa sobrenatural na maior parte dos fenômenos incompreendidos. Os judeus atribuíam, pois, a agitação dessas águas à presença de um anjo, e essa crença lhe parecia ainda melhor fundamentada, pois nesse momento a água era mais salutar. Depois de ter curado esse homem, Jesus lhe disse: no futuro, não pequeis mais, para que não vos aconteça algo pior. Por essas palavras, fez-lhe entender que sua doença era uma punição e que, se ele não se melhorasse, poderia ser novamente punido, ainda mais rigorosamente. Essa doutrina é inteiramente de acordo com o que ensina o Espiritismo. Nos alerta aí, nos comentários, Kardec. Se alguém quiser ir comentando ou falando, nós estamos num estudo e não tem problema. Pode apertar o botãozinho aí e fazendo os comentários. No item 23, Kardec continua. Jesus parecia escolher a tarefa de operar suas curas no dia de sábado para ter ocasião de protestar contra o rigorismo dos fariseus. Então, Kardec está fazendo uma análise aqui que todas as vezes Jesus ele curava no dia de sábado, preferencialmente, né? E Kardec está analisando que ele tinha uma ocasião nesse dia para protestar contra o rigorismo. Que rigorismo que é esse? É de ler a lei, né, que está lá no Antigo Testamento, de uma forma muito restrita ao texto. Né? Nós comentamos isso numas abordagens passadas, trazendo lá o mandamento de guardar o sábado, né? E as necessidades que eram para fazer. Então, aquele rigorismo de entender, de ler a lei, né, sobre o prisma material, fazia com que, no tocante às observações desse dia, Jesus incomodava. Então, Jesus queria mostrar-lhe que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das coisas formais, mas que está no sentimento do coração. Nesse pedaço, toda a obra da doutrina espírita, a espiritualidade vem nos alertando. O Deus e a espiritualidade não está preocupada com a forma, ela está preocupada com o fundo dos nossos sentimentos, do que nos move, como nós estamos fazendo, a forma disso, ela não é importante. As práticas exteriores, na observância, elas não são tão significativas
quanto os sentimentos inerentes nos corações. Então, aqui nós vamos ver que as regras exteriores não é elas que devem nos movimentar, mas os sentimentos interiores que a gente precisa retirar das nossas andanças pelo planeta. Né? E nem guardar isso para o sábado, mas para todos os dias e momentos das nossas intervenções no planeta, seja encarnado ou seja desencarnado. E ainda, Jesus vai mais longe. Meu pai nunca cessou de agir. Seria mais ou menos a mesma coisa. Meu pai nunca parou de fazer o bem. Né? Até o presente. E eu atuo também incessantemente. Então, a luta do Cristo tentar mostrar para os fariseus, né, a observância da lei nesse sentido interior e não exterior, que a maioria das religiões ainda continua com práticas exteriores, aonde que a mortificação do físico vai dominar e controlar os impulsos e os sentimentos da alma. Essa cultura é uma cultura do adestramento, né, que a gente vem comentando. Você educa a pessoa pela força, você bate nela pelo medo, pela dor, você conduz. Quando você quer agradar, você premia ela, ou com um dinheiro, ou com um mimo, né, ou com um alimento. Então, esse formalismo exterior, ele é muito presente, inclusive, na nossa sociedade, porque é um modelo materialista. E o espiritismo, nesse sentido, ele vem destruir o materialismo, né, que é o que Kardec já está abordando aqui, que Jesus queria mostrar de que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das coisas formais, mas que está no sentimento do coração. Então, o que me move? O que me leva, né, eu ir lá na nossa, na Unilar? É eu ter práticas exteriores, é eu performar, fazer um dia ou 2 dias num rito de sair de casa e ir até lá para receber né, que o passista tire todos os meus males, ou o meu desejo de ir lá é solicitar ajuda, que é lícita, né? Mas também num esforço sincero dos sentimentos internos do meu coração, de querer rever, de querer agir até o presente como Deus age, e incessantemente, revendo aquilo que me incomoda, aquilo que eu já enxergo como erro em mim mesmo. Então, se eu conseguir assim agir, eu não vou ligar para as práticas exteriores ou coisas mais. Às vezes a gente está muito preocupado, né, dentro do movimento espírita, como eu vou fazer oração. Às vezes eu dou uma entonação, né, de voz. Quer dizer, eu fico... O Herculano Pires está falando isso no livro A Casa Espírita, né, que muitas das vezes a gente não se dá conta, né, dos falsetes que a gente faz, né, das mentiras que a gente entra querendo fazer uma coisa que realmente nós não somos. Então, é mais interessante ser natural, né, do que forçar uma situação se revestindo de santo, né? O Haroldo vai falar disso, às vezes tem a prece, né? Tem preces de várias maneiras, né? A prece do engravatado, porque a gente vai incorporando, né, personalidades que não são nossas. E aí fica meio vazio, porque em vez da gente ter o sentimento interno, nós estamos mais preocupados para ver como é que nós estamos passando isso exteriormente. Então isso é muito preocupante. E isso nós precisamos se atentar, para que a gente não caia, né, em incoerências
de nós para conosco mesmo, né? Então, é mesmo que dizer, continua Kardec, que Deus não suspende nunca suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza no dia de sábado. Ele continua no labor produtivo, do que seja necessário à vossa nutrição e à vossa saúde. E eu sou o seu exemplo. É como Kardec está analisando. Esse aí é o que sobrou da piscina de Betsaida, né? Eram 5 tanques, é onde chegava, pela análise de Kardec, uma água corrente, e que vez em quando isso se agitava, né? E teria aí propriedades terapêuticas. Nós tivemos no Brasil, por volta aí de 1920, 1930, 1940, 1950, várias instâncias de águas curativas. Na verdade, saíram caçando petróleo, e aí não deu petróleo, acharam águas. E naquela época, faziam-se, e a medicina estava muito alinhada com isso, né? Então, a gente vai ter vários pontos na nossa região, em vários estados, essas instâncias de águas minerais. E se a gente for lá, tantos relatos de curas através da propriedades químicas da água, né? Temperatura e os sais ali embutidos. Então, nós temos ali águas de São Pedro, águas de Santa Bárbara, águas de Lindóia, águas de, né, balneários e balneários, que é muito interessante. A medicina estava alinhada. A Poços de Calda, por exemplo, tinha todo um tratamento clinicado e recomendado e prescrito por médico. Então, assim, você vê que a gente perdendo a relação com o natural, né? E a medicina vai se distanciando. Mesmer é recomendado o passe mesmérico pelo Hahnemann, né? Na arte de curar, no organon da arte de curar, está escrito no manual de Hahnemann, da homeopatia. E isso foi se perdendo. Então, o Espiritismo está trazendo tudo isso e explicando, né, que essas propriedades fluídicas, elas existem, né? Então, esse tanque, né, a foto, era, na época, um centro de cura. E isso, ele tinha uma cultura do grego, porque ele vinha do deus Esculápio, né? Esse deus da medicina e da saúde, na antiga região grega, as filhas místicas do deus incluíam, por exemplo, a deusa Ígia e Panaceia. Podemos ouvir seus nomes gregos em nossas palavras modernas, a higiene e a panaceia. Conceitos básicos hoje associados à medicina e à saúde. A cobra, naquele tempo, era um atributo essencial do culto de saúde e cura dos asclépios. Um dos principais símbolos da medicina moderna é uma varinha com uma cobra em torno dela. Então você vê que essa cultura, como a doutora Irvênia trouxe para nós, lá no livro do Herculano, né, o espírito e o tempo, se eu não me engano, acho que é esse título, aqui agora, é o espírito e o tempo. Ele vem trazendo esses resíduos muito fortes que está em nós. Né? E que, como no espiritismo, a maioria dos seus frequentadores, né, vem de dissidentes ou com características, né, com berços de religiões outras, cristianismo, protestante, ou religiões africanas, né, Umbanda e assim por diante, muitas das vezes nós não entendendo, né, os conceitos espíritas na sua profundidade, nós vamos enxertando dentro do movimento espírita
coisas de outros segmentos. E a gente vai trazendo um monte de conceitos que não está no mesmo. Né? E por isso é interessante, principalmente o estudo da Gênesis, para que a gente possa bem compreender e ir separando, né, o que é espiritismo e o que não é espiritismo. Para quê? Para que a gente possa entender direito e poder aplicar na prática os verdadeiros conceitos da doutrina espírita. Né? No ideal espírita, Emmanuel vai comentar um trecho dessa passagem. Ele vai comentar: levanta-te, toma o teu leito e anda. E isso está em João 5,8. A palavra do Senhor, nos diz Emmanuel, é sempre luz direta. Não é difusa, não é uma luz que dá a volta. A palavra do Senhor é luz direta. A partir do momento em que fala incisivo, o doente inicia uma nova jornada. Os músculos paralíticos vibram fortes de novo. O tônus orgânico circula mais ativo. O equilíbrio ressurge no cosmo celular. A prisão, em forma de leito, liberta o prisioneiro. E Emmanuel continua. E múltiplas consequências são criadas no processo sublimes, quais sejam a responsabilidade maior para o irmão socorrido. Estudo e meditação, nos circunstantes admirados, reafirmação categórica das potencialidades sublimes do amor de nosso Divino Mestre, através do trabalho messiânico de libertação das consciências humanas que impôs generosamente a si mesmo. Em seguida, mais uma crônica a ajustar-se-á aos sentimentos narrados pelo evangelista, expressando, até hoje, lições palpitantes na escola da humanidade. Em seu erguimento enfermo desditoso do leito de provação, convoca-nos Jesus a levantar-nos, todos, do ninho de imperfeição, em que nos comprazemos de corações cansados e mentes corrompidas. Então, Emmanuel está falando aqui que essa passagem, levanta-te, pega o teu leito e anda, é um chamamento do Cristo para todos nós, que devemos soerguer-nos das enfermidades desditosas do leito da provação em que nos deitamos. Convoca-nos Jesus a levantarmos-nos todos do ninho de imperfeições que ainda detemos e que nos comprazemos, às vezes por prazer, ou às vezes por cansaço, ou até mente corrompida. Então, quando o Emmanuel está falando de mente corrompida, é o que o Kardec está tentando nos trazer. Os princípios da doutrina espírita, né, vai nos dar conhecimento suficiente para que a gente levante por nós mesmos das imperfeições que ainda nos arrastamos. Se o egoísmo, o orgulho, inveja, ciúme, cobiça e vaidades ainda nos prendem o coração ao catre do infortúnio, ouçamos o convite do Senhor amorável. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E erguendo-nos pela fé, saberemos sofrer as consequências ainda amargas de nossa própria sombra, caminhando por fim ao encontro da luz. Então há um chamamento nessa passagem, né, para que nós possamos realmente nos encararmos, parar de jogar a culpa no pai, na mãe, no irmão, na mulher, no filho, na filha, no mundo, né? No governo, sei lá onde que a gente queira direcionar a culpa, mas
falando-nos o seguinte: mesmo que os outros errem para conosco, é de bom alvitre que nós levantemos e caminhemos. Essa é a proposta, né? Para que a gente possa colaborar nas nossas obras. No livro Roteiro, vai ter um comentário também sobre essa passagem específica. E está no item 19, Evangelho e Simpatia. E é Emmanuel, de novo, que comenta. Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. A violência não consta da sua técnica de conquistar. Jesus não conquistou ninguém através da violência. Ainda hoje, vemos vastas fileiras de lidadores do sacerdócio usando em nome dele a imposição e a crueldade. Todavia, o mestre invariavelmente pautou os seus ensinamentos nas mais amplas normas de respeito aos seus contemporâneos. Jamais faltou com um entendimento justo para com as pessoas e as situações. Divino semeador. Sabia que não basta plantar os bons princípios e sim oferecer, antes de tudo, a semente favoráveis, a semente favoráveis condições necessários à germinação e ao crescimento. Certo, em se tratando do interesse coletivo, Jesus não menoscaba a energia benéfica. Exproba, né? Ele refuta, ele questiona, ele não sanciona o comercialismo desenfreado que humilha o templo. Quando profilga, né, os erros de sua época. Jesus ali, nos verdilhões do templo, ele não fica quieto, né? Ele exprobra o comercialismo desenfreado, que estava humilhando aquele templo. E todos aqueles que iam buscar sinceridade lá. Entretanto, diante das criaturas dominadas pelo mal, enche-se de profunda compaixão e tolerância construtiva. Aos enfermos não indaga quando a causa das aflições que os vergastam para irritá-los com reclamações. Simplesmente auxilia-os e os cura. Os apontamentos que dirigem aos pecadores e transviados são recomendações doces e sutis. Ao doente curado, no tanque de Betsaida, ele explica despretensioso: vai, e não reincidas no erro para que não te aconteçam as coisas piores. A pobre mulher apedrejada na praça pública, ele adverte bondoso: vai e não peques mais. Não indica o enfermo às vítimas da sombra. Reergue-as compassivo e acende-lhes nova luz. Compreende os problemas e as lutas de cada um. Atrai as crianças a si, compadecidamente, infundindo nova confiança aos corações maternos. Sabe que Pedro é frágil, mas não desespera e confia nele. Contempla o torvo drama do espírito de Judas. No entanto, não o expulsa. Reconhece que a maioria dos beneficiários não se revelam à altura das concessões que solicitam. Contudo, não lhe negas a assistência. Preso, recompõe e orela de Malco, o soldado. À frente de Pilatos e de Antípadas, não pede providências suscetíveis de lançar a discórdia, ainda mesmo a título de preservação da justiça. Longe de impacientar-se com as presenças dos malfeitores, que também sofreram a crucificação, inclina-se amistosamente para eles e busca entendê-los e encorajá-los. A turba que o rodeia com palavrões e cultivava envia
pensamentos de paz e votos de perdão. E ainda, além da morte, não foge aos companheiros que fugiram. Materializa-se diante deles, induzindo-os ao serviço de regeneração humana, com um incentivo de sua presença e de seu amor, até o fim da luta. Em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando-nos como sanar o mal e construir o bem. E desde a manjedoura, sobre a sua divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens, no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. Então, o Emmanuel, ele consegue tirar dessa passagem, né, às vezes de uma palavra, vários conceitos para que a gente possa ajustar tudo isso. E tem mais uma passagem, né? Eu estou tirando tudo isso de um resumo do Evangelho por Emmanuel, né, de João, e lá nesse item tem três colocações, e por isso que eu estou colocando os 3 livros. Né? O primeiro aqui, o Ideal Espírita, o roteiro, e a última que ele vai comentar é Coletânea do Além. Lembrança fraternal aos enfermos. Queres o restabelecimento da saúde do corpo? E isso é justo. Mas atende ao que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. A tarefa humana já representa por si uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Lembra-te, pois que tua alma está doente e precisa curar-se sobre os cuidados de Jesus, o nosso grande médico. Nunca pensastes que o Evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora? É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar os efeitos quando as causas permanecerem. Se nós não eliminarmos as causas dos males que nos chegam, nós não vamos conseguir soerguer ou retirar em verdade a moléstia do corpo. Nós podemos momentaneamente ter um alívio, mas elas vão reaparecer. Porque como Jesus já estava dando a dica, as moléstias que acontecem e que eclodem no nosso corpo, elas têm a sua nascente no espírito e no desregramento, que ele se compraz e insiste em permanecer mergulhado. Usa os remédios humanos, nos diz Emmanuel. Porém, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. Recorda que Lázaro, não obstante voltar do sepulcro em sua carne, pela poderosa influência do Cristo, teve de entregar o seu corpo ao túmulo mais tarde. O mestre chamava-no a um novo ensejo de iluminação da alma imperecível, mas não ao absurdo privilégio da carne imutável. Jesus não levantou Lázaro para a imortalidade nessa carne. E essa carne dele lá, nunca acontecer mais nada. Não. Jesus chamou para um novo ensejo de iluminação da alma, e aí sim imperecível. Não somos as células orgânicas que se agrupam ao nosso serviço. Quando necessitamos da experiência terrestre, somos espíritos imortais. E esses micro-organismos são naturalmente intoxicados quando os viciamos ou aviltamos em nossa condição de rebeldia ou de inferioridade. Os estados mórbidos
que nos encontramos são reflexos ou resultante das nossas vibrações mais íntimas. Não trates a doença com pavor e desequilíbrio das emoções. Cada uma tem sua linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades especiais. A hepatite, a indigestão, a gastralgia, o resfriado, são ótimos avisos contra o abuso e a indiferença. E nós poderíamos aqui ampliar. O nosso coronavírus também. São ótimos avisos contra o abuso e a indiferença. Por que preferes bebidas excitantes quando sabe que a água é a boa companheira que lava os piores detritos humanos? Nos pergunta Emmanuel. Por que razão que o excesso dos frios no verão e a demasia de calor nos tempos de inverno? Acaso ignoras que o equilíbrio é filho da sobriedade? O próprio irracional tem uma lição de simples impulso, satisfazendo-os com a sombra das árvores na secura do estio e com a bênção do sol nas manhãs hibernais. Pela tua inconformação e indisciplina, desordenas o fígado, estragas os órgãos respiratórios, aborrece o estômago. Observamos assim que essas doenças avisos, e não é essas doenças punições, doenças castigos, mas Emmanuel nos alerta que observamos assim que essas doenças avisos se verificam por causa de ordem moral. Quando as advertências não prevalecem, surgem as úlceras, as congestões, as nefrites, os reumatismos, as obstruções, as enxaquecas e aí por diante. Por não se conformar o homem com os desígnios do Pai, que criou as leis da natureza como regulamentos naturais para a sua casa terrestre, submete as células que o servem ao desregramento. Velha causa de nossas ruínas. Então, o que Emmanuel está trazendo para nós aqui? Que as causas das nossas ruínas é utilizar os 100 trilhões de células que temos ao nosso favor, condicionando-as ao nosso desregramento. Pelas velhas causas que insistimos em manter. E que dissermos da sífilis, do alcoolismo, procurado além do próprio abuso. Entretanto, no capítulo das enfermidades que buscam a criatura, necessitamos considerar que cada uma tem sua função justa e definida. A moléstia, dificilmente curáveis, como a tuberculose, a lepra, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são escoadouros das imperfeições. Eu vou ler de novo aqui. Emmanuel está nos trazendo que as moléstias dificilmente curáveis, como a tuberculose, a lepra, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são escoadouros, são o que nos livram, o que vai nos ajudar a escoar as imperfeições. A epidemia é uma provação coletiva. Sem que essa afirmativa, no entanto, dispense o homem do esforço para o saneamento, a higiene de sua habitação. Há dorezinhas ocultas ao público, que são aguilhões salvadores para a existência inteira. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. Os aleijões são partes integrantes das tabelas expiatórias. A moléstia hereditária assinala a luta merecida. Vemos, portanto, que a doença, quando não seja a advertência das células queixosas
do tirânico senhor que a domina, é a mensageira amiga, convidando a meditações necessárias. Desejas a cura? É natural. Mas precisas tratar-te a ti mesmo para que possas remediar ao teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Jesus. Não nos consta que o mestre estivesse algum dia de cama. Todavia, sabemos que ele esteve na cruz. Obedece, pois, a Deus e não te rebele contra os aguilhões. Socorre-te do médico do mundo ou de teu irmão do plano espiritual. Mas não exijas milagres, que esses benfeitores da terra e do céu não podem fazer. Só Deus te pode dar acréscimo de misericórdia. Quando te esforçares por compreender, não deixes de atender a necessidade dos teus órgãos materiais, que constitui a tua vestimenta no mundo. Mas lembra-te do problema fundamental, que é a posse da saúde para a vida eterna. E a posse da saúde para a vida eterna, ela está na alma. Cumpre teus deveres. Repara como te alimentas. Hoje a medicina já sabe que mais de 80% dos nossos problemas são referentes às nossas alimentações. É o que a gente coloca da boca para dentro. E Emmanuel está aqui nos alertando nesse livrinho aqui, né? Livrinho pequeno. Cumpre teus deveres. Repara como te alimentas. Busca prever antes de remediar. E pelas muitas experiências dolorosas que já vivi no mundo terrestre, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Eis que já estação, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, Emmanuel vem fechando esse ensinamento, dessa passagem, desse livro, nos dando um receituário muito vasto de como devemos proceder. E que as nossas células organizadas, elas estão ao nosso benefício para que a gente possa soerguermos, né? E já nos encontramos sãos, ou em busca da serenidade. Então, não erremos mais. E errar é em todos esses itens para cima aqui que o Emmanuel está nos alertando. Não peques desse desviar do planeta, para que não suceda coisa pior, porque cada vez que eu insistir no mal, eu sou o mal nesse momento, e não dá para aliviar, né? Não dá para jogar culpa no outro, sou eu que sou o mal. Por isso que Jesus implanta o perdão, para que eu freie a maldade em mim. Não importa o que chega de fora, do exterior, mas como eu reajo no interior. Por isso, e se assim a gente conseguir enxergar, já estaremos caminhando para a nossa cura. Mas é fundamental, é imprescindível que não pequemos mais. Que não erremos. Mas o que é pecado, Arthur? O que é erro? O que nós, na nossa condição sincera para conosco mesmo, escutando-nos verdadeiramente aquilo que nos incomoda. Aquilo que a gente sabe que não devemos fazer. Porque a nossa régua somos nós mesmos, né? Então, as curas efetuadas por Jesus, elas são realizadas, né, como a gente passou na aula passada, né? Pode ser por toque, por imposição de mão, pode ser pelo olhar, pode ser pela palavra. Lá no leproso, dos 10 leprosos, ele fala, né? Ó, vai indo mostrar para o sacerdote.
No meio do caminho, eles perceberam que estavam sendo curados. Né? Não teve nada ali, né? Não teve imposição da mão, não teve. Né? Foi pela palavra. Ó, pode ir. Né? Então, a ação disso funciona como? Pelo pensamento e a vontade. O espírito, o que vai fazer com que eu não fume mais? Vai ser o meu pensamento e a minha vontade. Os espíritos agem sobre os fluidos, nós aprendemos, né? Capítulo 14, livro Gênesis, item 31, 32, 33. E esses fluidos ficam impregnados aonde? Essas qualidades? No perispírito. Então, essas qualidades boas ou más, dos pensamentos, sentimentos que fazemos vibrar, quer seja encarnado ou quer seja desencarnado. Algumas vezes, essas transformações resultam em uma intenção de outras, são produtos de pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que ela se produza. Então, precisamos estar muito atentos aos nossos pensamentos. Os encarnados ou não, os espíritos têm no seu próprio perispírito um reservatório de fluido. E vai ser bom ou mal, e que a gente pode endereçar aos outros seres, ou até a nós mesmos. Né? Não podemos, a autocura. Os fluidos bons podem servir como agentes terapêuticos para a reparação do perispírito ou de reflexo no corpo. Então, o poder curativo dependerá do quê? Da pureza da substância fluídica inoculada, como a gente aprendeu lá. A natureza da substância fluida, ela é inoculada em quem? Em mim. Então, eu vou ter que exigir um esforço meu de ação no bem para eu encontrar esse mesmo fluido no meu anjo da guarda para me impulsionar. Senão eu fico refratário. A energia da vontade para a emissão mais abundante e maior força de penetração nos fluidos, né? Está lá. Então, a cura com Jesus é muito comum a gente enxergar essa faculdade de cura pela influência fluídica. E pode desenvolver-se por meio do exercício. Está lá na Gênesis, capítulo 14, item 34. Mas a de curar instantaneamente, pela imposição das mãos, essa é mais rara. E a seu grau máximo se deve considerar excepcional. Jesus há muito curou por ação fluídica. E recomendava aos discípulos que assim agissem. Vá e cura os enfermos. Não é? Então, a condição para que essa cura, para a gente partir para o finalzinho aqui, deixa eu só colocar. Vai acabar a bateria antes do. Pronto. Essa recepção e assimilação dos fluidos dependerá do quê? Da condição do paciente e do ambiente que favoreça ou não a permuta de assimilação fluídica. Então, se nós estamos num desregramento, eu vou precisar fazer um esforço para acessar isso. Para que a recuperação dessas mazelas e desse desequilíbrio, ela encontre em mim forças favoráveis e não repulsivas. Essa relação fluídica, o curador age como uma bomba, né? Nós aprendemos lá na Gênesis. Só estou colocando aqui para a gente lembrar. Então, o curador age como uma bomba que insufla o enfermo. E o enfermo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das ações, como na mulher hemorrágica. A fé, portanto, não é uma virtude mística, mas é uma força ativa. A vontade nossa é uma força em movimento, não é uma força passiva. É uma força em movimento, é uma força ativa. Quando um enfermo não tem essa força, essa fé, a ação opõe-se a essa corrente fluídica por uma força do quê? Mística? Não, repulsiva. Porque eu não quero me tratar, na verdade. Eu não quero. Então, se eu não quero, eu não vou receber. Porque eu preciso pedir. Eu preciso me levantar para que essa força seja, né, não uma inércia e nem uma paralisação dessa ação. E nem uma repulsão, mas uma força que podemos entender agora porque Jesus, ao curar alguém, dizia: tua fé, tua vontade, tua força te salvou. Não era ele. Porque Deus já está influindo no planeta inteiro, e Emmanuel comenta nisso,
as propriedades curadoras. Basta a gente começar a direcionar a nossa fé, a nossa vontade, a nossa certeza, a nossa força para esse encontro, né? Certo? Acho que a gente pode parar por aqui. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, né? Vocês não precisam concordar com tudo.